Ei, nação, tudo bem com vocês? Vim fazer esse pós-jogo aqui de mais uma decepção do São Paulo. Mas vamos ser sinceros, pessoal. Depois do empate contra a Chapecoense, que é a lanterna do Campeonato Brasileiro, o São Paulo não venceu. Depois daquele jogo lá, a expectativa contra o Santos não era das melhores, galera. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente torce, a gente quer que o São Paulo ganhe. Mas depois daquele empate contra o Chapecoense, esse jogo já não tinha uma boa expectativa da torcida, né? Porque a gente esperava a vitória, a gente esperava a reação. Mas no fundo, a gente sabia que ia ser difícil o São Paulo vencer o Santos. Mesmo que o Santos, desde que o Carille chegou, o Santos não tinha marcado nenhum gol, conseguiu marcar o gol na gente. A gente correu o risco de perder o jogo. Continuamos lá embaixo na tabela, né? E a diretoria é um basta. Tem pessoal defendendo o Crespo, que o Crespo colocou o time para frente, isso, aquilo, mas na minha humilde opinião, não tem mais como, tem que fazer alguma coisa com o Crespo. Na minha opinião, não tem mais clima para o Crespo ficar no São Paulo. Porque todo jogo a gente assiste a coletiva do Crespo, ele fala que vai melhorar, que está buscando a melhora. Aí ele faz algumas escolhas em alguns determinados jogos que a gente não entende, que nem hoje. Foi pro jogo sem um lateral direito, o Orejuela estava lá, podia ter colocado ele, ou então, por que não colocou o Galeano? O Galeano estava sendo o lateral direito, Como que o São Paulo, time com o São Paulo, pode ficar sem lateral direito, galera? Tá certo que tem contusão, que tem desgaste do jogador, beleza. Mas cadê categoria de base? Cadê? Nenhum time pode ficar sem ninguém nenhuma posição. Pode ficar sem um reserva. Né? São Paulo, que já teve laterais direito, esquerdo, volante, tudo de referência no futebol brasileiro, tá passando uma vergonha dessa. Não vai para um jogo contra o Santos, apesar do Santos estar numa fase muito ruim, mas é o Santos, é clássico. E clássico tudo pode acontecer. Né? Lá no Morumbi, a gente esperando a vitória, né? E nada, de novo. Tá certo, a gente não perdeu. Só que se o São Paulo ficar empatando, o São Paulo vai ficar patinando e a gente não vai sair do lugar. O Sport venceu, o Sport reagiu, o América se recuperou ganhando o Palmeiras. Enfim, todos os times que estão na briga direta com o São Paulo para sair daquela zona do rebaixamento, todos eles estão conseguindo fazer ponto, estão conseguindo vitórias. O São Paulo parou no tempo. O São Paulo, infelizmente, parou no tempo. Só empata, né? E não dá. Colocou todo mundo que a gente queria praticamente no jogo, o São Paulo não funcionou. A não ser que nem eu falei, dessa lateral direita, que eu acho que tinha que ser com o Galeano, porque não tem opção, mas é um absurdo não ter uma opção num time como o São Paulo, não ter uma opção de lateral direito, é uma vergonha. Né? Será que não tem ninguém lá no Sub-23, lá, sei lá, não tem ninguém, um categoria de base que dá para jogar de lateral? Né? E a gente conseguiu um empate, poderia ter perdido, e esse empate deixou o Santos e o São Paulo morrer abraçado. Né? E está na hora dessa diretoria, que está muito ausente, fazer alguma coisa. Tem que dar uma resposta para a torcida. Vai ficar com o Crespo? Não vai. Tem que decidir se você vai ficar com ele. Entendeu? A gente fala que é culpa do Crespo, mas é culpa do jogador também. Só que a diretoria tem que se posicionar sobre isso. Vamos ficar com o Crespo? Fez a reunião, continuou com ele. Beleza, então vamos ficar com ele até o fim? Tem que pronunciar. Enquanto há tempo. Se vai trocar de treinador, tem que ser agora, enquanto é tempo. Vamos ver se no próximo jogo o Crespo continua com a mesma... sem falar que foi uma decepção. Volta a torcida e o São Paulo não consegue ganhar do Santos. O Santos do jeito que tá. São Paulo. Assim não dá. Vai ficar empatando até quando? Quero que vocês comentem aí, galera. Mas não dá. Empate. O São Paulo fica patinando e não sai do lugar.
Quero ver o que vocês acham que como é que foi esse jogo. Porque pra mim, ó, fiquem com Deus, galera.